Saudações para todos e obrigado por esta oportunidade que me dão de novo de partilhar aqui convosco a palavra. De facto, que privilégio! Nós temos uma experiência de sermos o corpo de Cristo, não é aquela parte da igreja invisível, porque continuamos a ser visíveis, mas somos invisíveis quando estamos tão longe uns dos outros, não é? Já é um cheirinho do que é a igreja, não é? Estamos aqui reunidos num culto, pessoas de tantos lugares, só não estamos é de todas as épocas. Muito bem. Então, hoje aquilo que eu gostava de partilhar tem a ver com nós amarmos os inimigos. Ora, eu não sei se vocês são bons a acumular inimigos. Eu não faço nada por isso. É assim, eu tenho que vos dizer que eu tinha algum jeito, quando era mais pequenino, conseguia sempre arranjar uma boa zaragata. Eu até costumo assim a brincar dizer que se houvesse uma boa confusão, aí gostava de estar eu no meio, se possível, a criá-la. Era assim um bocado atravessado, meu. E então, nós, às vezes, temos esta tendência para acumularmos situações complicadas, porque muitas vezes nós deixamos-nos ofender, não é? E sempre que nós ficamos ofendidos, a outra pessoa passa a ser um inimigo, passa a ser um adversário. Até pode ser o marido, pode ser a esposa, pode ser o filho, pode ser o vizinho, pode ser não sei quem. Pode ser uma pessoa que a gente ama de coração. Mas enquanto nós estamos ofendidos, é inimigo. E então a gente pensa que os inimigos é os russos, os ucranianos e mais não sei o quê, ou eram os nazis e os aliados. Eles andem aí, não é? Os inimigos muitas vezes estão mais perto. Até nós podemos ser inimigos de nós mesmos. Quando nós não nos portamos bem, quando nós não somos sábios, nós somos inimigos. E este texto diz-nos para nós amarmos os nossos inimigos, a começar por nós mesmos quando não nos portamos bem. E a melhor maneira de nós nos amarmos quando não nos portamos bem é arrepender-nos. Não é, não é? Então vamos lá abrir em Mateus. Mateus, no capítulo 5, no Sermão do Monte, onde Jesus Cristo dá a constituição do reino dele, não é? Este é dos poucos discursos que Jesus preparou em casa. Daqueles que eu reconheço mesmo que ele sentou-se lá em casa e rabiscou como é que vai ser e tal, e definiu o artigo 1, o artigo 2, o artigo 3. A maior parte dos discursos de Jesus eu vejo-os mais como circunstanciais. Eu vejo uma ovelhinha e tal, e vem uma parábola. Aparece uma pessoa que está doente e ele fala com ela e cura. Aparece uma pessoa que está endemoniada e ele liberta e dá um discurso acerca disso, não é? Mas este, a gente tem a certeza que ele sentou-se lá, não foi no sofá, que ele não tinha, mas na cadeirinha a preparar. E o artigo número 1 era: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Mas a gente não vai ler esse artigo e os seguintes. Vamos ler verso 43, que já é quando ele começa a desenvolver todo o seu discurso, depois de ter dito que nós somos sal e luz, não é? Sal para dar sabor, para preservar, luz para ajudar-nos a nós mesmos a não estarmos em trevas e àqueles que estão à nossa volta também a verem alguma coisa, a inspirarem-se para ver como é que se faz. E uma das maneiras que nós podemos ser sal e luz é escutando e vivendo estes ensinos. Porque em muitas circunstâncias da vida nós temos adversários. Por exemplo, falámos aqui de orar pelo Portugal. Ainda hoje recebi um telefonema a perguntar se a minha casa da Amadora está disponível, porque eu mudei-me para Lisboa, tenho casa da Amadora, mudei-me para Lisboa para adotar os meus 2 filhos e há um amigo meu que mora na Amadora e que trabalha na Amadora e que tem lá uma fábrica de bolos, fornece restaurantes, essas coisas todas, e a senhoria quer a casa para ela. Eu desconfio, foi uma sensação que eu tive, que ela quer a casa, pode tirar de lá para ela, para depois voltar a alugar mais caro, porque ele tem um contrato antigo e esta é a maneira de poder meter a casa no mercado mais caro. E há sim, mas também pode ser infundado. Isto foi uma coisa que me ocorreu. Mas a verdade é que esta senhoria de repente tornou-se inimiga, não é? Porque vai tirar o ninho, vai tirar o sítio onde as pessoas descansam, se alimentam, recobram forças para mais um dia de batalha, não é? E Jesus disse assim: ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Ora bem, o que é isto?
parece uma coisa sábia, não é? Parece da experiência da vida, de género. Então, quem me faz bem, eu sou bonzinho. Quem me faz mal, leva comigo, não é? Parece quase sair do livro de Provérbios, só que não é de Salomão nem de Deus, não é? Mas parece os provérbios da vida, que é aqueles que são inspirados numa sabedoria, só que não é do alto, é carnal. Mas reparem, mas isto vinha da boca de pessoas que conheciam a Deus e que ensinavam isto nas sinagogas. Isto são os ensinos divinos do moralismo. Porque o moralismo faz isto, pega em princípios que são éticos, que são saudáveis, que nascem e brotam de Deus e transformam em regras que nos aprisionam em mentiras. O que é que Jesus disse? Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Ora, não vamos tirar daqui uma doutrina que para sermos filhos do Pai que está nos céus, o segredo, em vez de ser a gente arrepender-se dos nossos pecados, confessá-los, não é? Aceitar Jesus como Salvador e Senhor, afinal é amar os inimigos. Não é isto que quer dizer. O que isto quer dizer é que se nós queremos tornar visíveis quem é que é o nosso Pai, então como é que a gente faz? Mesmo que o próximo seja um inimigo. É ou não é? Então, isto é um desafio, isto é pôr a fasquia muito alta, não é? Isto é só para recordistas, não é? Tipo, Daniel, José, mais, Noé. Não, é para todos. Para todos os que estão na fé, não é? Então, isto não é fácil. Não é fácil, especialmente se a gente cultivar ressentimentos, se nós cultivarmos ódios, se cultivarmos contendas, se deixarmos crescer as ervas daninhas sempre, isto fica impossível. Mas se nós nos disciplinarmos, se nós nos treinarmos para e absorvemos este princípio, que é se temos tempo para nos aborrecer, então temos que ter tempo para resolver o problema. Se temos tempo para criar um problema ou deixar que ele surja, então temos que arranjar tempo para o resolver. Por exemplo, eu se tenho tempo para me portar mal ou para reagir mal a alguma coisa com os meus filhos, quando eles me levam e derretem até ao infinito a paciência e sai-me uma daquelas que não devia sair, não é? Então a seguir também tenho tempo, se tive tempo para estragar, também tenho que arranjar tempo para consertar. Porque senão eles vão ser os meus inimigos. E já houve momentos em que foram, não é? Mas, de facto, são inimigos no sentido de adversários, opõem-se aos meus interesses, não é? E é assim que a gente vê, é por isso que a gente cria tantos inimigos no trânsito, porque a gente quer passar e eles opõem-se. A gente não, nós queremos passar e eles opõem-se à nossa passagem. Muito bem, então, amai os vossos inimigos. Amar não é uma palavra, não é? Não é só dizer I love you, je t'aime, ich liebe dich, é assim que se diz? Não sei, mais ou menos. Te amo. Não. É amar com expressões. É bem dizer os que nos maldizem. Ora, que vai desde aqueles que nos acusam em casa, ou aqueles que nos sabotam na empresa, ou aqueles que nos acusam num tribunal, ou aqueles que destroem a nossa reputação na escola, ou aqueles que se metem à nossa frente naquela vaga que era mesmo nossa, mas que assim, à trafulhas, meteram lá o carro primeiro que nós. Então, bendizei os que os maldizem. E não é só dizer, aquele abençoado. Não, é dizer bem. Porquê? Porque quando nós amaldiçoamos, insultamos, injuriamos alguém, o que é uma coisa frequente nós fazermos, ao contrário do que a gente diz, cada vez que um político tem mais uma decisão mais do nosso primeiro-ministro e tem que demitir mais outro porque estava envolvido num escândalo disto ou num escândalo daquilo, e nós somos tão prolixos a dizer coisas más, a dizer que são corruptos, que são isto, que são aquilo, nós estamos a amaldiçoar. Quem amaldiçoa fica amaldiçoado. Tem noção disso ou não? Quem fala mal, olha,
a boca fica suja, não é? É assim que nós mostramos que somos filhos do nosso Pai, que está nos céus, ou mostramos que ainda temos alguma ligação àquele que queria ser o nosso Pai, mas que não deve ser, nem devemos seguir as pisadas dele. É ou não é? Porque, se bem se lembram, há uma passagem que fala dos filhos do inferno. Porquê? Porque se portam como quem tem vocação para isso. E não se estava a referir àqueles que não andaram perto de Jesus. É aqueles que o negam, aqueles que andam assim, que voltam para trás. Então, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam. Até há outro texto que fala de que, quando a gente faz isso, até acrescenta brasas vivas sobre a sua cabeça. Eu lembro-me, eu fazia um trabalho nas prisões de reciclagem de mentes criminosas, a começar pela minha. E então, o que é que acontece? Eu tinha lá uns guardas que não chamavam os reclusos. Então eu passava a tarde inteira à espera dos reclusos e eles não os chamavam. E faziam-me torrar. E eu andava 25 km para ir a uma prisão, estava lá 2 horas e depois voltava e às vezes não falava com um recluso por causa de um fulano que tinha o poder de abrir ou não abrir a porta, de chamar ou não chamar ao intercomunicador os reclusos para eles virem para a reunião. Bem, e eu era amigo do chefe dos guardas. O chefe dos guardas, o chefe Vicente, ele admirava muito o nosso trabalho, porque ele tinha sido o chefe dos guardas da prisão do Montijo e nós tínhamos feito um ótimo trabalho. Eu não sei se ele tinha tido um filho ou um sobrinho no Desafio Jovem, tinha feito o programa e tinha tido uma mudança radical. Ele tinha uma profunda admiração por nós. Então, quando a gente ia ao Montijo, ele abria-nos a porta de lá do pátio da prisão, a gente ia para o meio deles, andávamos lá no meio e chamávamos, convidávamos e depois é que íamos para a sala ter a reunião. Então ele dava-nos assim carta branca para a gente andar ali pelo espaço prisional a chamar a malta e a recrutá-los para uma reunião evangelística. Depois ele passou para a prisão de Lisboa e eu pensei que aquilo ia correr muito bem, mas ele era o chefe dos guardas e ele mandava naquilo tudo, mas havia não sei quantas linhas de guardas que a gente tinha que atravessar até chegarmos aos reclusos e que os reclusos tinham que atravessar até chegarem até nós, quero eu dizer, e aquilo era missão impossível. E então ele perguntava-me: então, engenheiro Álvaro, como é que está o seu trabalho? Às vezes está difícil, porque a gente quer falar com eles, mas eles não chegam. É? Mas há assim alguém em particular? Chefe Vicente, não, é só aquele que tem a chave na mão, sabe? Que nós somos uma espécie assim de micróbios, de bactérias aqui neste organismo vivo que se chama Estabelecimento Prisional de Lisboa. E cada um já tem as suas funções e a gente chega e ainda acrescenta mais funções, então fica difícil. E ele testou-me assim umas quantas vezes, etc. E de repente ele ri-se, sentiu assim o meu pulso, viu se eu era de falar mal, se era de não sei o quê, se era de acusar este guarda, aquele guarda. Uma vez ele chegou a fazer isto com o guarda que mais me sabotava à frente. O guarda até tremeu quando viu que eu era tão amigo do chefe dele e que ele me perguntou quem é que sabotava o meu trabalho. E eu lembro-me de assim olhar para ele e dizer assim: não há assim ninguém em particular. É só aquele que tem a chave na mão. E tipo, pareceu que só faltou o outro fazer. Safei-me. E ele testou-me até ao limite para ver, olha, é este mesmo e tal, não sei o quê. E como eu não disse nada, ele olhou para mim com um olhar malandro e disse-me assim: eu vou resolver o teu problema. E disse assim: vou marcar uma reunião com o Dr. Manel João, com a doutora Isto, Paula Verdial e blá 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 blá, que eram quem? Eram os Big Boss, eram os adjuntos, e vou-te ensinar como é que tu fazes e vou-te meter dentro da prisão, já não vais precisar destes fulanos que estavam à porta, tu vais lá para onde... Ia fazer no fundo comigo aquilo que fazia lá no Montijo. Então vejam, a diferença que fez, o facto de eu, em vez de falar mal e de mal dizer, não é? E o mesmo se passa com os políticos. Os políticos, a gente tem sempre razões para falar mal. É como aos professores. Então, se a gente chumba, de quem é que é a culpa? De certeza que não é do aluno. É do professor, como é óbvio. Também dos maquinistas e dos condutores de autocarros. Se a gente chega tarde, como eu cheguei, 30 segundos, já tive que esperar aos 15 minutos e aos 10. Lá pelo Flexibus, mas eu cheguei 30 segundos tarde, ainda apanhei o fulano a arrancar e ele não quis parar para me deixar entrar. Então, como é que é? Quem é que é mau? É ele, não sou eu que cheguei tarde e que tive
a tomar café e a falar e a rir não sei quanto tempo com uma família que eu queria conhecer e depois pirei-me um bocadinho tarde. Estão a ver? Se nós infamarmos, é como falar mal da mulher, falar mal do marido, falar mal dos filhos. Nós só estamos a criar mau ambiente e estamos a inviabilizar aquilo que podia ser bonito. E porque eu suportei 1 ano de maus tratos lá na prisão, depois, desde então, só tenho tido bons tratos e reconhecimento. Foi muito 1 ano? Foi. Então, foram para aí umas 40 vezes que eu fui à prisão e que fui humilhado e mais não sei o quê, mais não sei o que mais. Uma vez até cheguei bem vestido, vindo de um tribunal, de acompanhar um recluso, e ele vira-se para mim lá, o que me tratava mal. Doutor, chegue só para aqui. Doutor nada. E não sei o quê. Eu, por acaso, não sou doutor, mas sou parecido. É doutor do quê? Eu não sou doutor, sou engenheiro. Engenheiro é? Engenheiro do quê? Ora diga lá. Então, eu sou engenheiro físico tecnológico. Eu trabalhava na área dos semicondutores, está a ver? Desenvolvia bolachas de silício, dopávamos o silício com arseneto, com gálio, com arsénio, com gálio e não sei o quê, para criar diferenças de potencial, está a ver? Aquelas coisas que você não entende. Quer que eu continue a dar a aula? Ou então a astrofísica, quer que eu lhe dê? Falo de buracos negros, de supernovas, de não sei o que é que eu lhe explique essas coisas. Ele ficou assim. Mas tipo, há pessoas que não acreditam, não é? Que desvalorizam. Nós parece que somos uns pés rapados, não temos valor nenhum. Porque às vezes as pessoas não concebem que nós sigamos o exemplo de Jesus Cristo, que é o que eu estava ali a fazer o quê? Eu conheci o sistema prisional e eu vi que era um sistema muito desinvestido. E eu percebi que se ninguém abrisse mão dos seus objetivos pessoais, eles não iam ter oportunidade nenhuma. Alguém tinha que perder para que eles poderem ganhar. Ora, Jesus não estava tão bem sentado lá no seu trono, que é muito melhor do que qualquer sofá que a gente tenha aí, dos mais tecnológicos, que absorve todas as curvinhas do nosso corpo. Ele saiu de lá do seu sofá, fantástico, feito de nuvem, e veio sentar-se aqui em cadeiras de pau, que algumas delas tinha que ser ele a fazer, porque era carpinteiro, não é? Então, como é que é? O nosso exemplo é Jesus. Nós éramos inimigos dele. Ele amou-nos primeiro, não é? Quando nós ainda éramos seus inimigos. E por isso é que ele nos dá este exemplo e por isso é que ele tem autoridade para dizer. E em todos os trabalhos que nós fizemos evangelísticos, nós só vamos ter resultado se nós imitarmos Jesus, não é? Se nós tivermos a mesma atitude que houve em Cristo Jesus, que se negou a si mesmo. Então, vejam só como é que é a natureza de Deus. É bem dizer os que nos maldizem. É fazer bem aos que nos odeiam. É orar pelos que nos maltratam e nos perseguem. Vocês têm noção que as pessoas que nos maltratam e que nos perseguem, eles estão mal com a vida? Têm noção disso ou não? E que se deixassem de estar mal com a vida, podiam deixar de ser peçonhentos. Alguns não querem, esses vão continuar, não é? Mas outros estão mal e são peçonhentos porque a vida lhes está a correr mal e porque só recebem maus tratos. Mas eu lembro que muitos fulanos peçonhentos que eu acompanhei na prisão, que só sabiam arranjar problemas, eles, quando eram bem tratados, eles perdiam um bocadinho aquela casca grossa e depois descobria-se pessoas espetaculares, magoadas, sofridas, bem, mas doces de pessoas. E que depois, se fossem discipuladas, se deixassem discipular, alguns saíam da prisão e tornavam-se chefes de famílias espetaculares. Então, como é que Deus nos dá esse exemplo? Porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons. Por isso é que não pode ser amarás o teu próximo ou odiarás o teu inimigo. Como o Sócrates dizia, não é? Não pode ser assim. O Sócrates, mas é o filósofo que sabia mais, não é o nosso ex-primeiro que sabia menos que o Sócrates. Eu não posso, ser justo não é fazer bem aos que me fazem bem e fazer mal aos que me fazem mal. Porquê? Porque eu posso me enganar e posso fazer bem a uma pessoa que afinal me está a fazer mal e posso fazer mal a uma pessoa que afinal me está a fazer bem. Por exemplo, um cirurgião chega ao pé de mim com um bisturi e com uma agulha cheia de um líquido que deve ser veneno, uma coisa qualquer, e ele vem-me dar uma injeção, que é para me dar anestesia, para depois me fazer a cirurgia. Mas se eu só vejo a faca e a seringa, eu quero bater, eu quero defender-me, para ele não me fazer mal. Mas se eu tenho uma apendicite, eu preciso que ele venha e me dê uma facada, com jeitinho, etc. Mas eu preciso daquela facada, é ou não é? Mas se a gente olhar assim com os olhos naturais, a gente pensa, não, ele vai-me matar, então vou matá-lo eu a ele. E matamos o cirurgião e morremos de apendicite aguda. Não pode ser. Então, nós temos que
se queremos ser justos, não podemos fazer mal aos que nos parece que fazem mal e fazer bem aos que nos parece que fazem bem. O próprio Sócrates, que não tinha revelação de Jesus Cristo, chegou à conclusão que se nós queremos ser justos, nós temos que fazer bem a todos, porque assim nunca vamos falhar, nunca vamos quebrar a regra da justiça. Então, pois se amardes os que vos amam, que recompensa ou que galardão tendes? Não fazem os publicanos, os que não conhecem a Deus, os que não têm moral elevada, os que são assim aqueles que a gente expressa na sociedade também o mesmo? Também tratam bem do que os tratam bem. E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? Por exemplo, o Hitler também tratava bem os cãezinhos dele, não é? Era um querido. Só não tratava bem era aqueles que ele achava que nem tinham dignidade de ser humanos, não é? Então, não fazem os publicanos também assim, saudar os seus irmãos, aqueles que eles consideram que têm dignidade? Sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Ora, o que é ser perfeito? Ser perfeito não é ser agarrado a um perfeccionismo. Perfeccionismo, eu não sei se é uma novidade para vocês, mas o perfeccionismo não é uma virtude, é um pecado. Porque o perfeccionismo é doentio. Faz com que nunca esteja certo, nunca está certo. E nós torna-nos obsessivos. E as obsessões, elas não nascem no coração de Deus. Nós não fomos criados para ser obsessivos. Nós fomos criados para desfrutar. Mais vale o feito do que o perfeito. Até uma boa decisão tomada fora do seu tempo é má. É ou não é? Então, muitas vezes a gente justifica as nossas más atitudes perante aquilo que nos acontece por causa de sensações internas que a gente tem porque nos deixamos indignar e levar até o infinito. Não conseguimos distanciar-nos um bocadinho daquilo que estamos a viver, tornamos tudo pessoal e depois, se nós temos algum ângulo cego, alguma coisa, nós não conseguimos ter lucidez. E este assunto de amar os inimigos sempre me faz lembrar o Salmo 37, que diz: não te indignes por causa dos malfeitores. Vamos pôr traficantes, vamos pôr corruptos, vamos pôr ladrões, vamos pôr assassinos, vamos pôr violadores, vamos pôr mentirosos, vamos pôr o que a gente quiser. Malfeitores, pessoas que fazem o mal. Com mais intensidade, com menos intensidade. Não tenhas inveja dos que praticam a iniquidade. Os que andam para aí a roubar é que estão bem. Ninguém se mete com eles. E mais não sei o quê. E mais não sei o que mais. Claro. Se tirares a fotografia no momento em que eles estão na moto de cima, é verdade. Mas se tirares a fotografia uns momentos depois, ele já se suicidou, como aconteceu lá com o banqueiro em África do Sul. Ou já foi preso. Ou fica sem a coleção Berardo. Ou então tem que dizer que tem Alzheimer. Ou então não sei o quê. E de repente... Mas se a gente tirar fotografias enquanto eles estão na moto de cima, sim, então parece que lhes corre bem a vida e a nós corre-nos mal. Mas se a gente tirar várias fotografias, nós vamos perceber o que está escrito na palavra. Porque cedo serão ceifados como a erva e murcharão como a verdura. Confia no Senhor e faz o bem. Habitarás na terra e verdadeiramente serás alimentado. Deleita-te também no Senhor. Não é para a gente se deleitar na nossa dor, no nosso sofrimento, a lamber as feridas e a dizer que injustiça, eles só me fazem mal a mim, os outros, o traficante lá do bairro é que tem um carro bom e mais não sei o quê, e o outro que roubou e não sei o quê, e ficou com a minha vaga e que não sei o quê. Não, deleita-te no Senhor. Lembra, traz à memória aquilo que te pode dar esperança. Lembra-te, alegra o teu coração com as coisas que tu já viveste boas. Estás a passar um momento mau. Estás a passar por uma necessidade, como estas pessoas que pediram oração aqui, desde aquelas que passaram por cirurgias, até aquela família que está lá, longe, em Manaus. Olha, todos nós estamos a passar por tantos apertos aqui ou ali. Confia no Senhor. Faz o bem, faz o que tu sabes ser certo. Habitas na terra, fazes parte do ecossistema. Ser um valor acrescentado onde tu estás. E vais ser alimentado, porque nem todas as pessoas que a gente trata bem nos tratam bem, mas o Senhor ensina-nos: lança o teu pão sobre as águas, depois de muitos dias o acharás. Que era, eles pegavam quando tinham muita semente e tal, eles punham lá no Rio Nilo sacas de semente e tal, os peixes comiam, havia mais peixe para pescar.
As sementes boas daqui misturavam-se conforme as correntes do rio, misturavam-se com as de cima, com as de baixo, e fazia com que ficasse mais forte o trigo. Umas vezes era no deles, outras vezes eram eles que fortaleciam o nosso. Com cruzamentos de sementes ficavam sempre mais fortes. Reparte com 7 e mesmo com 8, porque não sabes que dias virão. Quem só tem um amigo, ou 2, ou 3, está tramado. Podem estar os 3 aflitos ao mesmo tempo que nós. Mas quem tem 7 ou 8 nunca está tramado, porque há sempre um que está bem disposto quando no dia da nossa adversidade. Há sempre um que atende no telefone. Há sempre um que tem o que a gente precisa e nos ajuda naquele momento, não é? Então, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele o fará. Ele vai fazer sobressair a tua justiça como a luz, o teu juízo como o meio-dia. Não manipules, não controles, não sejas tu o Senhor e Deus da tua vida. Confia naquilo que Deus te diz. Descansa, deleita-te. Pedes a Deus, Deus, salva-me. Deus diz, eu vou salvar-te e a seguir tu vais interferir em tudo. Fica complicado. Descansa no Senhor, espera nele. Esta é a parte positiva e a seguir vem a parte negativa. Não te indignes por causa daquele que prospera em seu caminho, por causa do homem que executa astutos intentos. Deixa a ira, abandona o furor. Não te indignes de forma alguma para fazer o mal. Quem é que aqui indignado já fez porcaria em cima de porcaria? Não é? Só quando a gente acalma é que para. O resto aqui é um enxorrilho das neiras seguidas, não é? Às vezes saem pela boca, outras vezes a gente parte coisas, outras vezes a gente não sei o quê, quando estamos irados, não é? Vocês não, eu é que tenho estes problemas. Porque os malfeitores serão desarraigados, arrancados pela raiz. Estão a ver? Mas aqueles que esperam no Senhor herdarão a terra, pois ainda um pouco e o ímpio não existirá. Olharás o seu lugar e não aparecerá. Olha, o Pablo Escobar, o grande traficante, durante anos e anos e anos, o perigo e tal, de repente desapareceu, não é? El Chapo desapareceu. Tupac desapareceu. Não é assim? E o Gandhi? O Gandhi foi uma pedra no sapato do governo, mas não sei o que, não sei o que mais, mas como ele não fazia o mal. O Martin Luther King, uma pedra no sapato, mas como ele não era afoito para fazer asneiras e para incitar, vamos queimar carros, vamos incendiar casa. Não, ele, em vez de fazer isso, ele lutava legitimamente. Vejam só o que é que aconteceu. É ou não é? Mas os mansos, atenção, o Martin Luther King, a gente sabe que era pastor e que era cristão, não é? O Gandhi, a gente pensa que não, por causa dele ser indiano, mas eu conheci a neta dele, chamava-se a avó Gandhi, e ela lia na Bíblia dele. Só Deus é que sabe se ele era crente, se não. Mas o que o Gandhi dizia acerca dos cristãos é caricato. Eles deviam ler novamente o Sermão do Monte. Porquê? Porque ele olhava para os cristãos e não os via a viver aquilo. Não é? Mas ele tinha uma Bíblia que lia regularmente, a qual herdou a sua netinha, que frequentava lá uma igreja perto de onde eu morava, em Arroios, Praça do Chile, Lisboa. Mas os mansos, olha, ainda um pouco e o ímpio não existirá, olharás para o seu lugar e não aparecerá. Mas os mansos herdarão a terra, se deleitarão de abundância e paz. O ímpio maquina contra o justo e contra ele range os dentes. O Senhor se rirá dele, pois vê que vem chegando o seu dia. E atenção, e é o Senhor que trata dele, não somos nós. Porque eu até já fiz orações de género. Eis-me aqui ao teu dispor, eu vou e faço-lhe a folha. Mas não, temos que esperar que seja o Senhor a fazer a folha. É ou não é? Então, os ímpios puxam da espada e armam o arco para derrubar o pobre e necessitado, para matarem os de reta conduta. Porém, a sua espada lhes entrará no coração e os seus arcos se quebrarão. Mais vale o pouco que tem o justo do que as riquezas de muitos ímpios. E podemos continuar a ler que a conversa é sempre a mesma. Eu vou saltar para o verso 23 e diz: os passos de um homem bom são confirmados pelo Senhor e ele deleita-se no seu caminho. Olha, há bocado era para dizer, deleita-te também no Senhor e Ele te concederá os desejos do teu coração. Mas a gente costuma estar tão preocupados connosco. Se a gente se quiser preocupar também com Deus, Deus também gostava de se poder deleitar. Mas para se deleitar, Ele tem que encontrar aonde. E onde é que Ele encontra, então?
algo para se deleitar, é nos passos de um homem, de uma mulher boa, que são confirmados por ele. Ainda que caia um homem bom, sabe o que é cair um homem bom? É fazer uma asneira. É ou não é? Não ficará prostrado, porque o Senhor o sustém com a sua mão. E depois vem tantas outras coisas que eu vou saltar e vou dizer assim: aparta-te do mal e faz o bem. No verso 27, e terás morada para sempre, porque o Senhor ama o juízo e não desampara os seus santos. Eles são preservados para sempre, mas a semente dos ímpios será desarraigada. Vejam só. O ímpio espreita ao justo, verso 32, e procura matá-lo. O Senhor não o deixará em suas mãos, nem o condenará quando for julgado. Já viram? A Bíblia está cheia de passagens que nos mostram que mesmo que nós sejamos levados aos nossos limites, entalados para além daquilo que são os limites da nossa capacidade de defesa, não é? Não existe isso. Porque o Senhor está lá e Ele põe lá as costas grandes dele e é Ele que leva a entaladela e é Ele que nos sustenta e nos faz ter razões para confiar nele. Mantém a integridade dele e sustenta a nossa para que não se perca. E então fica este desafio. Como é que seria a nossa vida se em vez de odiarmos os nossos inimigos ou fingirmos que não os odiamos, nós amássemos, abençoando as pessoas que me ouviram falar bem do seu trabalho quando passaram mais de 1 ano e tal a fazer-me mal, 2 ou 3 deles tornaram-se os meus maiores defensores lá na prisão. E quando alguém falava mal de mim, eles saltavam-lhe em cima e diziam: tá, mas é calado, pá. Faz um trabalho espetacular com estes fulanos que a gente não tem pachorra para aturar, mas não sei o quê. E chegavam a recomendar e a preparar pessoas para eu acompanhar depois. Estragaram-me a vida durante 1 ano. E depois, durante todos os anos seguintes, foram colaboradores. E eu não sou assim um grande exemplo em muitas coisas, mas naquilo que eu consegui imitar o Senhor, consegui deixar um bom aroma, não é? E que é assim com cada um de nós. Por isso, vamos terminar com uma oração e depois passo a palavra para o pastor Rui, para Deus nos ajudar, porque isto não é assim tão fácil, não é? Senhor Jesus, obrigado pela tua palavra, Pai. Obrigado porque tu nos falas ao coração de formas práticas para as nossas necessidades de hoje. Não, o justo não terá de mendigar o seu pão. Acho que foi um verso que eu saltei, mas que estava aqui, Deus. Abençoa estas famílias, Pai, que estão a passar por necessidade, Pai. Tu és o Deus que nos sara, Pai. Tu és o Deus que cura. Tu és o Deus que liberta, Pai. Tu és o Deus que salva aqueles que nos são preciosos, Deus. E que nos podes tornar uma inspiração, Pai, na nossa casa, Deus. E podemos ser uma semente para que toda a nossa casa venha a conhecer o Senhor, Deus. Mesmo quando há um filho rebelde, mesmo quando há uma esposa rebelde, mesmo quando há um marido rebelde, Pai. Mesmo quando há uma filha rebelde, ou quando há um pai rebelde. Pai, Tu puseste em nós a tua natureza divina, Pai, e usa-nos, Deus, para nós sermos de facto sal e luz, Pai, e ajuda-nos a ter amor, Pai, por aqueles que estão a opor-se aos nossos interesses, Deus, e a não os amaldiçoar, a não pedir o mal sobre as suas vidas, que é para nós resplandecermos o brilho do teu reino, o brilho da tua bondade, Pai, para não sermos tão injustos quanto eles são, Deus, mas sermos um espelho, um reflexo, Pai, para honrarmos o nome de Cristo e o nome que Ele pôs sobre nós, que é de cristãos, pequenos cristos, Deus, que os outros têm a oportunidade de ver. Enche a terra da tua glória mais uma vez, Pai, e que possa ser também através de nós, sendo sal e luz, onde quer que tu nos plantes, no nome de Jesus, para a tua glória, Pai. E desfaz todos os tropeços que o inimigo põe na nossa vida e que tu sabiamente usas para nos aperfeiçoar e moldar e forjar, Pai, purificando de toda a injustiça, no nome de Jesus. Amém.